Bom dia e bem-vindo a este vídeo, no qual vamos falar sobre o Rafale. Você sabe, o Rafale ganhou mais um contrato de exportação para a Indonésia, para 42 aviões. Certamente, outros contratos chegarão em breve. Eu sempre digo que considero o Rafale o melhor avião do mundo e, portanto, você pode imaginar que eu não sou o objetivo, já que trabalhei no Rafale como preparador de missão. Então, o que eu proponho é que vamos analisar diretamente a situação, não com minhas análises, mas através das competições internacionais em que o Rafale participou. Porque antes de ser o sucesso incontestável que conhecemos hoje, o Rafale encontrou muitas dificuldades, e quase 15 anos se passaram entre as primeiras competições e as primeiras compras. Então, voltamos ao nosso Rafale com a primeira competição em que ele vai participar, que é na Coreia do Sul, a partir de 2000. Há 4 competidores: ao Rafale, o F-15 da Boeing, o Eurofighter da Airbus e o Sukhoi 35 da Rússia, Sukhoi. Os aviões são julgados de acordo com 5 critérios: a confiabilidade, as capacidades de combate, as funções gerais, a capacidade em guerra eletrônica e os armamentos disponíveis. Vai ser fácil, o Rafale recebe a nota excelente nos 5 critérios, é a melhor nota que se pode obter. O F-15 é considerado excelente em confiabilidade e combate. O Eurofighter se destaca somente em confiabilidade e desempenho geral. E o Sukhoi 35 recebe a pior nota em todos os critérios, então ele está muito abaixo. Então chegamos logicamente a um vetor do Rafale à frente do F-15 com o refator, que chega em terceiro, e o Sukhoi, que é o último, sua aviônica é inferior, há uma ausência de fusão de dados, ele consome demais, agora é difícil, ele tem um radar Passive Electronically Scanned Array, e não há evolução para um radar Active Electronically Scanned Array, Scanned. Com varredura eletrônica ativa, o avião é eliminado diretamente. Mas então, diante da vitória surpresa do Rafale, a Coreia reinicia uma avaliação sem publicação dos resultados. Desta vez o vencedor é o F-15, evidentemente. Possivelmente os 30.000 GA baseados na Coreia do Sul têm certo peso diplomático para fazer um avião americano vencer. Então o Rafale ganha uma primeira competição em 2002 na Coreia do Sul, competição seguinte em Singapura, é exatamente a mesma coisa. O Sukhoi 35 nem se destaca. Então há apenas o Eurofighter novamente, o F-15 e novamente o Rafale, e adivinhe quem ganha? É o Rafale. O Rafale ganha pela segunda vez nesta competição. Há uma avaliação que é realizada sobre as capacidades técnicas, sobre as performances, sobre o combate aéreo, e apesar de mais uma vez a vitória do Rafale, é o F-15 que é comprado. Lá, os custos também vão influenciar, especialmente porque o dólar teve uma desvalorização de 30% na época em relação ao euro, então é também o lado financeiro que vai influenciar, mas já é a segunda vez que o Rafale ganha uma competição sem conseguir colocar o aparelho. Olhamos um pouco mais tarde, em 2011, há uma competição na Suíça, na qual o Rafale, o Eurofighter e o Gripen da Saab são avaliados segundo 5 critérios: a polícia do céu, a superioridade aérea, o reconhecimento, o bombardeio e a escolta. Aqui é ainda mais flagrante, a superioridade do avião da Dassault é enorme. Ele ultrapassa 7 em 10 em todos os critérios de avaliação, enquanto a nota de 7 em 10 nunca é obtida por nenhum dos outros concorrentes em qualquer critério, e isso é ainda mais surpreendente, especialmente porque o Eurofighter é um avião que é feito para a superioridade aérea, ele é feito para isso. O Eurofighter foi desenvolvido especificamente para o combate aéreo, adquirindo outras capacidades posteriormente, especialmente em missões ar-terra. Inclusive, o piloto tem dificuldades para visualizar o solo devido aos canards que obstruem a visão. O Rafale é um aparelho adaptado posteriormente para ar-terra, mas domina em todas as áreas. Finalmente, o Gripen é escolhido por razões puramente orçamentárias, mesmo que o contrato seja cancelado. Anos depois, com o escândalo revelado pelas autoridades de que nem leram as avaliações onde o Rafale ficou em primeiro, é melhor nem fingirem que estão fazendo competições. A próxima competição, vamos lá, é a Índia. Há 6 aeronaves que vão competir para fornecer 126 aviões para a Força Aérea. O Gripen, o Typhoon, o Rafale, como de costume, bem como o MiG-30 e 5 russo e o F-16, além do F-18, o F-35, por sua vez, queria participar. Mas como seu desenvolvimento não estava totalmente concluído, foi excluído da competição, e portanto, essa competição acontece. Há 2 finalistas que são finalmente designados, o Eurofighter da Airbus, com a Itália, Alemanha, Espanha e Grã-Bretanha enfrentando o Rafale.
De acordo com a Índia, o Rafale tem uma melhor flexibilidade em suas missões, um custo unitário mais baixo tanto na compra quanto no ciclo de vida, um consumo que é reduzido, o que obviamente aumenta seu alcance operacional, e os requisitos de manutenção são mais simples do que todos os seus concorrentes, e outra vantagem é que ele também possui uma versão naval que talvez possa ser comprada pela Índia posteriormente. Então é o Rafale que ganha mais uma vez. Desta vez o contrato será cumprido, há um volume de pedido que é revisado para apenas 36 aviões em vez dos 126, originalmente planejados, e então o contrato é assinado em 2015. Há novas compras que são prováveis, especialmente para a Marinha Indiana, que deseja equipar seus porta-aviões, e aliás, há uma competição em andamento para a Marinha Indiana, na qual a versão naval do Tejas foi abandonada. Também os MiG e os Sukhoi foram diretamente excluídos devido a uma insatisfação generalizada com sua qualidade, especialmente na manutenção na Índia, sabendo que a Índia ainda opera muitos aparelhos de origem russa, o Gripen navalizado e o F-35 foram eliminados porque, por uma questão de segurança, a Índia não queria ter um avião que fosse monomotor, e então finalmente só restam o F-18 e o Rafale, que ambos tentaram o ski jump. E logicamente, aparentemente, o Rafale teria se saído muito bem nesses testes, então veremos se é o Rafale ou o F-18 que é finalmente comprado pela Marinha Indiana. Mudamos de continente, vamos para o Brasil em 2014 com esta nova competição, com uma pré-seleção na qual o Eurofighter é diretamente excluído, porque com 36 aviões para 2,2 bilhões de dólares, ele é considerado muito caro. O Sukhoi 35 é excluído por ser considerado muito ruim. Nos critérios de avaliação, principalmente na manutenção, o F-18 e o Rafale se destacam, pois o outro concorrente não tem permissão para participar das fases finais de avaliação. O Gripen é inferior aos outros aviões, mas tem boa relação custo-benefício e baixos custos operacionais, faltando uma versão naval. O F-18 tem bom armamento, mas performances aerodinâmicas inferiores ao Rafale. O Rafale é bimotor, oferecendo mais segurança, com bom alcance operacional, boa capacidade de carga e melhor desempenho que o F-18. Na época, é a falta de um verdadeiro visor de capacete. Como haverá agora no padrão F4, então o Rafale é escolhido. O Brasil entra em negociação exclusiva com a Dassault, mas há uma mudança de governo e finalmente isso se redireciona para a escolha para o Gripen, porque é um avião de menor tamanho, que é monomotor, que é, portanto, menos custoso e que é considerado suficiente em termos de capacidade para atender às necessidades do país. O Brasil não tem histórico de conflitos e não realiza missões fora de seu território, portanto, o Gripen é considerado suficiente para as principais funções planejadas para os aviões de caça brasileiros, como policiamento do céu e eventual contra-insurgência. Assim, não é feita uma comparação direta com o F-35, então ainda existem comparações. Há uma em particular que é totalmente transparente. É a que aconteceu na Holanda quase 20 anos atrás. E o objetivo é substituir a frota de F-16 do país a diretamente 700 critérios de avaliação que serão agrupados em 3 grandes famílias: qualidade, custo ao longo do ciclo de vida e, obviamente, o tempo de entrega, com cada critério tendo um peso. Por exemplo, a furtividade é um pouco mais de 1%, é um dos mais importantes, pois ainda são 700 critérios, então você tem essa tabela na qual temos aviões que já estão disponíveis, e então já podemos dar uma nota, por exemplo, o F-16 Midlife Update, portanto, a versão melhorada do F-16, e por outro lado, existem aviões para os quais ainda não conhecemos seu nível final, pois ainda estão em desenvolvimento. Então, existem 3 notas. Uma nota central, que é a mais provável, aquela que o avião deve atingir se seu desenvolvimento ocorrer corretamente. Uma nota superior, se o avião realmente atender a todas as exigências de suas especificações. E, às vezes, sabemos que não é totalmente o mesmo nível. E uma nota inferior se encontrar dificuldades em seu desenvolvimento. Então, realmente temos algo que é factual e que compara todos os aviões. O Gripen, o F-18, o Advanced F-16, o Eurofighter, o Rafale e o Joint Strike Fighter F-35. O Gripen, o F-16 Cinto e o F-18 são amplamente superados pelo Eurofighter em sua faixa 2, que obtém uma nota de 5,83, mas principalmente pelo duo Rafale e F-35, que estão muito à frente, e aí as pontuações são realmente apertadas. O avião americano supera o francês simplesmente no padrão F3 por apenas 0,02 pontos,
Ele tem 6,97 contra apenas 6,95 para o Rafale, apesar do F-35 ser apenas um projeto na época. É uma visão do futuro proposta pela Lockheed Martin, esperando que ele atinja esse nível, mas dados os problemas de desenvolvimento que conhecemos hoje, sabemos que ele ainda tem centenas de falhas, sabemos que essas exigências foram rebaixadas, sabemos que o F-35 está mais para o final dessa faixa. Portanto, o Rafale está acima dessa faixa. Já que ele melhorou ainda mais, se fizéssemos essa avaliação novamente com os mesmos critérios hoje, é muito claro que o Rafale, no padrão F-3R, seria superior ao F-35, mas o que é mais problemático é que já naquela época o Rafale F-4 dominava amplamente o F-35 teórico esperado naquela época, a avaliação se aproxima quase do 7,5 e a diferença seria ainda maior hoje, já que o Rafale F-4 tem ainda mais melhorias que não estavam originalmente previstas, como a melhoria de sua furtividade. Há muitas coisas que fazem com que hoje ele teria uma nota ainda melhor e simplesmente a Holanda escolheu não considerar a nota do Rafale no padrão F4 para poder escolher o F-35, porque esse é o problema. Este documento é um vazamento. Ele não deveria ter sido publicado e simplesmente confirma que a Holanda não escolheu o avião que era o melhor em sua avaliação. Isso gera um escândalo, e a escolha final da Holanda pelo avião americano só é oficializada após um novo escândalo e reavaliação em 2008 com critérios ainda mais favoráveis ao F-35. O F-35 é escolhido, mesmo o Rafale tendo vencido novamente. A Holanda estava envolvida no desenvolvimento do Joint Strike Fighter desde o final dos anos 90, então os dados estavam viciados antes da competição. O Rafale venceu competições, mas o resultado não foi considerado nas decisões de compra. Então a verdadeira questão é o que pode levar um país a selecionar um avião de combate que seria inferior e ou mais caro, geralmente ambos ao mesmo tempo, no caso com o F-35. Por exemplo, a Suíça em 2011 e o Brasil em 2014, eles querem adquirir um avião que garanta o mínimo vital para a soberania do país. A escolha do Gripen parece lógica para países sem perspectiva de guerra iminente e sem intenção de intervenção militar no exterior. A Coreia do Sul, Singapura e muitos outros países simplesmente sofrem pressões diplomáticas, estratégicas e econômicas contra as quais, muito claramente, a França e a Europa não podem fazer nada. Os americanos conseguem impor seus aparelhos e há outros estados que nem se incomodam com a competição, eles abertamente compram o guarda-chuva americano, a Polônia, o Japão, a Tailândia, Israel, a Austrália, a Arábia Saudita, enfim, para alguns países simplesmente não há escolha. O F-35B, em sua versão de decolagem curta e pouso vertical, é o único aparelho disponível hoje para os países que possuem porta-aviões Stovle, ou seja, que não têm catapultas. Portanto, a Grã-Bretanha, a Itália, a Coreia do Sul e Singapura compraram o F-35 porque não tem escolha. E há algumas avaliações que eram simplesmente tão manipuladas que a Dassault nem sequer participou. Isso ocorre, por exemplo, na Bélgica ou no Canadá. Os políticos belgas agora admitem que a escolha do F-35 foi feita devido a uma ponderação desproporcionalmente vantajosa para o F-35 apenas para eliminar os outros competidores. Portanto, a Dassault fez bem em não perder tempo nessa competição. Mas, por consequência, essa pertença à Organização do Tratado do Atlântico Norte também é um argumento supremo para uma preferência americana, e isso é algo desesperador na Europa, porque a maioria dos nossos vizinhos não deseja uma autonomia estratégica da Europa. Para eles isso é uma utopia. Tudo o que importa é a integração com o exército americano, inclusive no plano nuclear, porque há algo pouco conhecido, mas existe essa partilha nuclear na qual os Estados Unidos permitem à Bélgica, aos Países Baixos, à Itália, à Alemanha e à Turquia implementar a bomba atômica americana B-61 sob dupla-chave e, portanto, sob ordem dos Estados Unidos. No entanto, essa bomba ela é apenas utilizável no F-16 e nos Tornado e agora, obviamente, no F-35. Portanto, os países participantes da postura nuclear decidiram adquirir o F-35, exceto a Alemanha, que pretendia comprar o F-18, pois a B-61 seria integrada a ele. Porém, com os Estados Unidos da América desistindo dessa integração, a Alemanha reconsidera a compra do F-35 para sua frota de bombardeios nucleares. Então eu sonho apenas com uma coisa, que tenhamos uma publicação real, transparente, quando houver resultados de avaliação, mas partir do princípio que o avião foi mal vendido, ou nossos vizinhos não compraram o Rafale, mas não é porque o Rafale é pior, é porque eles têm compromissos nucleares ou desejam manter posturas nucleares e simplesmente não têm escolha. Então o principal é que o Egito aprovou o Rafale.
Agora temos 279 vendas para exportação do avião, sem contar as 6 novas anunciadas pela Grécia e as 14 para o Iraque. Portanto, é o avião mais exportado do mundo em 2021, com 146 caças vendidos para 4 países, enquanto o F-35 só foi vendido para a Suíça e para a Finlândia, com aproximadamente 100 exemplares no total. A França, com 192 Rafale encomendados até hoje, tem uma taxa de exportação de 60%, isso supera o Mirage 2000, já considerado um sucesso. Sabendo que a necessidade francesa a longo prazo ainda é estimado em 230 aviões e possui vastas perspectivas de exportação. Portanto, o Rafale é definitivamente um sucesso e continuará assim nos próximos anos, com novas vendas se sucedendo a tal ponto que é necessário questionar sobre as entregas. Já que o livro de encomendas está cheio por vários anos e não podemos entregar aviões muito rapidamente, é por isso que a Grécia e a Croácia receberam aviões usados provenientes da frota da Força Aérea Francesa para poder ter imediatamente aviões enquanto esperam que lhes sejam entregues novos em alguns anos e no final. Na realidade, se o Rafale realmente tivesse sido encomendado pelos países em que ele venceu as competições, com Coreia do Sul, Singapura, Países Baixos, Brasil e Suíça, as vendas passariam de 800. Hoje, quando vemos que alguns países como a Bélgica afirmaram que o Rafale não foi exportado por não ter sido escolhido, isso pode parecer engraçado. Com o passar do tempo, talvez até me fazer chorar quando vemos o crescente abismo entre a teoria e a prática, no que está acontecendo com o F-35 na teoria, quando eles o compraram e o que vemos hoje em campo, a diferença em termos de capacidade operacional em termos de custos e impactos industriais. Eu te encaminho mais uma vez para a Bélgica. Em todo caso, o Rafale é um avião muito, muito bonito, já era a primeira coisa que contava para torná-lo um bom avião, e então ele tem uma carreira muito longa. Mas então, quando eu digo que o Rafale é o melhor avião do mundo, não duvide, agora você tem todas as provas, espero que tenha gostado. Agradeço novamente à Nord Rede Privada Virtual pelo apoio, que possibilita uma excelente montagem neste vídeo, como em muitos outros. Então, vejo vocês em breve para mais análises aeronáuticas, notícias e diversão. Até mais. Tchau.